Foi só ensaio técnico. Jesus, não acredito que eu fiz isso. Eu marquei Então aqui. eu posso. Não, agora Não, foi. agora não, agora não. Tem uma aluna aqui, tá? Bom, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui, Demetrios, André, Gabriela, Milena e eu. Já comecei A proposta bem, né? da manhã de hoje é discutirmos o perfil populacional e o acesso às novas tecnologias, sempre com aquela pegada, com aquela ideia de trazermos um olhar acerca da geografia, da ciência, da tecnologia, da história. Contamos sempre com a nossa jovialidade, mas mais especialmente hoje com a jovialidade da dona Milena. Então, as considerações iniciais de vocês, quem gostaria de começar, por favor? A Gabi Eu já. vou começar. Gabriela. Pela segunda Eu vez. vou começar. Um bom dia a todos, bom dia aos alunos, aos pais, a quem estiver nos acompanhando, bom dia a vocês, meus colegas. Hoje a discussão vai ser super legal e eu já começo me desculpando que eu tô com a rinite um pouquinho atacada, então se vocês ouvirem uma fungadinha é por causa disso, tá bom? Mas seguimos aí, vamos dar início. Bom dia a toda a comunidade. Vai, André, pode ir, depois eu vou na sequência. Agradecer a todos do Magine, como sempre. O pessoal aqui da live também. E vamos seguindo aí. Bom, quero desejar a todos que nos assistam um ótimo dia. Gente, está um dia lindo lá fora, né? Começou uma quarta-feira hoje maravilhosa. Que esse dia possa ser um dia bom para todos os que estão nos assistindo. E, mais uma vez, é uma honra, mais uma vez, é muito bom estar participando com todos vocês aqui. E o papo hoje vai ser muito bom. Vamos lá. Quem vai? Pode ir? Ou travou? Bom dia, gente. Mais uma vez eu aqui, né, de empresa, mas enfim. É sempre um prazer estar aqui, cercado de professores e amigos, né, que se tornaram amigos, e conversando sobre temas tão pertinentes hoje, tanto para professores, tanto para alunos, para vocês que assistem, e é um prazer estar aqui junto com vocês, e como o professor disse, é uma honra estar aqui, e que vocês possam mandar perguntas e interagir com a gente. E é isso. Bom, vai falar, Vasco? Por enquanto, não. Não? A gente segue o roteiro ou a gente segue o ritual? A Gabriela começa? Como é que faremos hoje? Gabriela tá com eu acho nas costas, pô. Você acha que vamos perder uma piada dessa? É que tá frio, gente. Perto do mato é sempre frio, né? Tá Então, frio, tô com frio. tô aqui com um chá. Tá delícia aqui, sentada em cima do Adorei o tapete. cenário, Gabi. Né? Aqui é um refúgio, aqui, casa né? de mamãe. Tá certo. Acho que pode ser a Gabi, né? Mas tudo bem. Quer começar, Acho que eu Gabriela? posso começar, sim. Acho que eu posso. Você tá com a minha apresentação aí? Sim, estamos. Bom, Faltou ontem, meu. hoje o pessoal deixou tudo pra você. Bem aluno, né? Bom, hoje o nosso papo é sobre população, né? É uma parte dos estudos da geografia super importante, que são os estudos demográficos ou estudos da população, porque dentro da geografia a gente não estuda só as espacialidades, né? Mas a gente estuda também a relação da população com essas espacialidades, né? E aí estudar a população é algo super importante, principalmente para entender o momento em que a gente está vivendo aqui no Brasil em termos populacionais, né? Então eu trouxe alguns gráficos para a gente interpretar, que são pertinentes a esse tipo de estudos, os estudos demográficos, mas hoje a gente vai se deter um pouquinho sobre a transição demográfica do Brasil, e aí vocês vão entender um pouco do que é isso.
né? E aí eu trouxe algumas pirâmides etárias. Então a gente vai começar a nossa abordagem a partir da interpretação de algumas pirâmides etárias, né? Pode passar aí, Zé. Olha só. A gente tem aqui, pode passar mais algumas vezes que tem informações importantes, Zé. As pirâmides etárias, né? Primeiro eu gostaria de explicar o que são essas pirâmides. Essas pirâmides, na verdade, elas são gráficos, elas são representações gráficas e elas representam e caracterizam a população de um país ou de uma cidade de acordo com o gênero e a idade. Então a gente percebe que ela é dividida em duas colunas, uma representando a população de homens, outra representando a população de mulheres. E ao lado aí, que no caso é o lado esquerdo, a gente tem uma série de idades, né? Então a gente percebe que a base de uma pirâmide etária desse gráfico representa a população jovem, a parte do meio representa a população de adultos e o topo da pirâmide representa a população de idosos, né? Essa aí é uma pirâmide etária do Brasil. Ela foi feita a partir dos dados populacionais colhidos pelo IBGE em 2010, lembrando que as pirâmides etárias elas são sempre produto, né, de dados coletados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que de 10 em 10 anos promove o censo demográfico, né? Ou seja, é aquela coleta de dados para verificar o perfil da população brasileira. Então, através desse censo ou recenseamento, a gente tem aí a quantidade de mulheres, homens, cada um das suas idades no Brasil todo. E, além disso, o censo também colhe outras informações, como, por exemplo, a população que está estudando, a que está desempregada, entre outros dados populacionais, né? Então, a gente pode entender as pirâmides etárias, esses gráficos, como importantes representações do comportamento da população de um país. E, nesse caso, o Brasil, né? Então, se a gente for interpretar aí essa pirâmide, a gente vai perceber que a maior parte da população brasileira é composta por adultos, né? A gente tem aí na base da pirâmide um achatamento do número de nascimentos ou de jovens, né? E a gente vai ver que o que está aumentando na nossa população é a população de idosos, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode passar, Zé. Bom, então, a partir das pirâmides etárias, a gente pode ter um retrato de desenvolvimento de um país. Como assim? Verificamos aí que a pirâmide de um país pobre, ela é diferente da pirâmide de um país rico, né? Por quê? Porque nos países subdesenvolvidos, a gente tem uma maior taxa de nascimentos, né? Também temos maior número de mortes. Ou seja, a expectativa de vida desses países ela é menor do que a dos países ricos, por uma série de fatores socioeconômicos, né? Então, em países subdesenvolvidos, a gente tem um maior índice de pobreza, a gente tem maior precarização da educação, a gente tem geralmente uma população mais desprevenida e desinformada. Isso faz com que o número de natalidade, né, de nascimentos, cresça. E por conta da situação socioeconômica precária, a expectativa de vida desses países é mais baixa. Ao contrário do perfil etário, né, do perfil demográfico dos países desenvolvidos, que a gente tem um menor taxa de nascimentos. Por quê? Porque a população se previne mais, consegue planejar a sua vida familiar, né? E a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então tudo isso faz com que essa taxa de natalidade, que haja um achatamento nessa taxa de natalidade. E, por conta da situação de desenvolvimento econômico, há uma expectativa de vida maior e as pessoas tendem a viver mais. Então, a gente percebe que o perfil
o desenho que se forma na pirâmide etária de um país rico é diferente do que a de um país subdesenvolvido pobre, tá? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando aí? Vocês têm alguma pergunta? Gabi, é sobre isso. É que eu não sei também se tem como, desculpa, mensurar, né? Ou seja, quantificar. Não sei se tem estudo sobre isso. Nos países desenvolvidos, por exemplo, pode ter também a questão de que os jovens têm outras expectativas e necessidades do que na década de 30 do século XIX, por exemplo. Não vou constituir família, eu vou viajar, eu vou pensar na minha carreira, então isso também, eu não sei, estou perguntando, né? Isso faz com que diminui a quantidade. Sim, isso está dentro desse estudo de perfil demográfico, né? Os jovens dos países ricos geralmente têm uma perspectiva de vida que é diferente dos países mais pobres, né? Geralmente nos países mais pobres, os jovens há uma taxa menor de ingresso na universidade, de constituição de carreira, e tudo isso vai influenciar no planejamento familiar desses jovens, né? Perfeito. Só um adendo, se você me permite, Gabriela. Claro. Eu acho que tem 2 pontos nessa questão que eles são importantes, que é o seguinte: o primeiro deles é, poxa, por que tem esse negócio de censo demográfico e o governo brasileiro atualmente postergou, né, que esse ano teria um censo, talvez para 2021, o recenseamento da população, alegando a questão do custo, porque toda política pública, ou seja, todo o alcance do Estado frente à sua população, ele é feito baseado na contagem das pessoas e no entendimento das demandas. Se eu postergo, Sim. se eu coloco mais para frente um censo populacional, eu deixo de conhecer o perfil da minha população e deixo de desenhar política pública que melhor alcance essa população. E aí não importa se essa política pública é saneamento básico, não importa se essa política pública é educação, não importa se essa política pública é fomento de oportunidades de trabalho e renda. Toda vez que eu deixo de fazer análise da minha população através do censo, eu deixo de entender qual é o perfil que essa população tem e não desenho uma política pública, ou seja, o Estado não alcança essas pessoas da melhor forma possível. Não é isso, Gabriela? Sim, exatamente, porque a finalidade desses estudos é justamente o planejamento, né? Traçar um perfil populacional para, a partir disso, planejar de acordo com as necessidades dessa população, né? A respeito dos censos, ontem eu entrei no site do IBGE e esse ano de 2020 seria o ano de censo demográfico, porque ele ocorre de 10 em 10 anos, né? E o último ocorreu em 2010. E a informação que eu tive é que o censo esse ano pode acontecer, ele está previsto para acontecer de agosto a outubro e será totalmente informatizado, né? Então, o IBGE está investindo pesado nas tecnologias, vão utilizar formulários, equipamentos móveis de coletas de dados, para ver se eles conseguem realizar o censo 2020. E aí, os resultados preliminares estão previstos para sair na segunda quinzena de 2020 já. A gente já tem dados novos aí sobre a população brasileira. É isso. Bom, e agora vamos falar de Brasil, né? Pode passar, aí, Zé. Bom, aqui eu trouxe a mudança do perfil demográfico do Brasil de 1980 com uma perspectiva para 2050. Então a gente consegue perceber aí que essas pirâmides etárias elas retratam que o perfil da população brasileira vem mudando aí ao longo das décadas. Vamos ver se vocês ajudam aí. O que aconteceu com a população brasileira de 1980 a 2017? O que a gente pode identificar? Ai, me senti numa aula agora. Aula. Me senti na escola.
A Eu gente posso te ajudar, percebe Gabriela, se que você quiser. Então tá, o que aconteceu com a base da pirâmide etária de 1980 a 2017? Se a gente pegar o gráfico, por exemplo, de 1980, que para quem está assistindo é o gráfico da esquerda, né? A gente tem o da esquerda, o do meio Exato. e da direita, vamos dizer assim, a gente pode enxergar que a gente tem uma base larga, ou seja, a gente tem uma taxa de natalidade alta, que é isso que indica uma base larga, e a gente tem lá no topo um perfilamento muito estreito. Então, quando eu olho de baixo para cima, ou seja, da base para o topo, e eu olho o perfilamento, toda vez que vai estreitando, eu estou falando da chamada expectativa de vida, que é quanto tempo uma determinada pessoa, num conjunto de uma população, ou quanto tempo um conjunto de pessoas frente a uma população maior conseguem viver. Então, quando eu olho, por exemplo, lá as referências de 65 a 79, que são as três últimas linhas, a gente percebe que o perfil populacional dentro dessa faixa de idade ele era muito menor em 1980, por exemplo, se comparado com 2017. Exatamente. Ó, já pode dar aula de geografia, hein, Zé? Ganhou uma estrelinha. Obrigado, Gabi. Vou marcar Isso aqui, mesmo. vou cobrar meu ponto positivo depois. Pode Vai cobrar. dar vista? A gente Eu vou dar visto. A gente percebe que, então, de 1980 a 2017, houve uma diminuição da taxa de natalidade. O que isso significa na prática? Isso aponta para um desenvolvimento da população brasileira, no sentido de qualidade de vida. Então, as pessoas, as mulheres principalmente, elas estão conseguindo planejar melhor a sua vida familiar. A gente teve o ingresso massivo em universidades, o que fez com que essas mulheres também estivessem preocupadas com a carreira, né? A gente teve a evolução no sentido de campanhas e... Eu tô ouvindo um barulhinho, gente. Desculpa, foi o meu celular, eu não deixei ele no mudo. A gente teve uma evolução de campanhas de prevenção, né? E hoje em dia a gente pode dizer que a mulher ela ocupa um lugar na sociedade que não é de mera doméstica, como era há algumas décadas atrás. Então as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e isso faz com que ela tenha condições de escolher o momento de ter filhos, né? Ou de não ter filhos, né? Que é importante salientar. E, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento do país, a gente tem um aumento da expectativa de vida. Então, se a gente for pegar, por exemplo, na década de 50, na década de 60, a expectativa de vida do brasileiro girava em torno dos 50, 60 anos. E hoje a gente está com uma expectativa de vida de 73 anos, se eu não me engano, no Brasil, né? Então, ou seja, estão nascendo menos pessoas e essas pessoas estão vivendo mais, o que justifica aí na pirâmide etária de 2017 um aumento da população idosa, né? E aí uma diminuição da taxa de natalidade de nascimentos. E a expectativa para 2050 é que se diminua ainda mais as taxas de natalidade e se aumente e melhore a qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida. Ou seja, a expectativa do perfil da população brasileira para daqui a algumas décadas é de uma população com maioria idosa, né? De meia idade ou idosa. E é por isso que isso deve ser uma preocupação para o Brasil, justamente hoje em termos tecnológicos, né? Porque a gente sabe muito bem que o mundo tecnológico hoje, ele é muito voltado para o público jovem. Ele não é tão voltado para o público idoso. Tanto que quem é que não tem uma mãe, um pai, um tio, uma avó que fala assim, vem cá, meu filho, vem aqui me ensinar a mexer no Zap Zap, que eu não sei sair do grupo aqui, né? Então, ou então utilizar um autoatendimento de banco, né? Ou seja, dificuldades com tecnologias já presentes no nosso cotidiano há muito tempo, e essa população ela tem dificuldade porque ela não faz parte dessa geração tecnológica, né? Diferente da nossa geração e da geração da milena, principalmente, que já nasce com um aparelho de celular na mão, né? Então,
pensar no público idoso é planejar um futuro possível com um adendo, né? Isso tudo só vai acontecer se o Brasil continuar se desenvolvendo, continuar investindo em educação, pesquisa e qualidade de vida, que é uma coisa que a gente meio que desacredita hoje vendo o contexto político do país, né? Mas, por enquanto, são essas as expectativas aí para a população brasileira. Isso aí é o futuro da nossa população, ter uma maioria de população idosa. Então, em 2050, eu já vou estar aí na terceira idade, entrando na terceira idade, e eu também farei parte eu estarei nesse topo aí dessa pirâmide de 2050. E vocês também, tá? Ninguém tá livre disso não, hein? Não, eu queria falar que o Zé também, né? Eu e o Zé, nós somos a exceção, né? Porque eu tenho 3 filhos e o Zé 2. Não é comum agora para essa época. Verdade, verdade. A gente. Sim, eu mesma, eu tô nos 33, não tive filhos, e isso foi uma opção, né? Então eu me enquadro nesse perfil da mulher moderna, que tem uma carreira, que estudou, que foi realizar outras coisas na vida e acabou adiando aí a maternidade. E se a gente estiver olhando essa questão pensando em Enem, significa o seguinte, né? Que a gente está dizendo que de 80 para 2017, a taxa de natalidade ela diminui, que é a quantidade de pessoas Sim. que nascem frente a uma população. Tem uma outra coisa, Gabriela, que eu acho assim, que foi de uma felicidade sem tamanho, a forma como você trouxe os gráficos, que é o seguinte, o azul são os meninos do gráfico, né? E o vermelho Os são as homens. meninas. E aí, assim, Exato. olhando 1980, tá claro, tá posto que a população de homens e mulheres, né, que a população dividida por gênero, ela é mais ou menos parecida até 1980. Quando a gente olha Sim. 2017, a gente já vê um número de mulheres muito maior frente à população de homens. E em 2050 isso Sim. fica um pouco mais escancarado, especialmente quando a gente olha a composição etária a partir dos 45 anos. Sim. Isso tem uma razão de ser, né? Os homens, mesmo com toda essa inserção da mulher no mercado de trabalho, numa vida social menos doméstica, né, mais ativa socialmente, a gente ainda tem a população masculina que se expõe muito mais em profissões perigosas, profissões que exigem força física, que exigem maior risco de vida, né? E isso interfere também na mortalidade do gênero masculino em relação ao gênero feminino. Tem uma coisa importante também que é muito importante destacar, é que a gente está passando por uma pandemia em que o número de mortos ele só sobe, né? E com as políticas que a gente tem hoje no país em relação a essa pandemia, isso se torna muito preocupante no tocante ao futuro dessa pirâmide etária. Porque se a gente tem um grande número de mortos e um grande número de idosos, se esse número crescer demais, todo esse momento que a gente está vivendo agora também vai ser retratado nas futuras pirâmides etárias. Muito provavelmente a gente vai ter um buraco aí, vai mexer um pouco na configuração dessa pirâmide. Isso também é importante dizer, né? Isso aconteceu muito no caso da Europa, quando passou por guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que teve um número de mortos absurdos. A gente percebe que a pirâmide etária dessa época, dos países europeus, era um buraco na população masculina que tinha ido para a guerra, né? Então, é importante salientar que este momento que a gente está vivendo de pandemia também possa interferir na configuração da pirâmide etária futura. Outra coisa que eu queria falar, que o Zé comentou, em relação do gênero, né? No outro slide, está 51% em 2010, né, de mulheres. Esse quadro deve ser mais ou menos o mesmo, até maior, hoje em dia. Eu estava pesquisando rápido aqui, e no Congresso Nacional, os deputados federais, 15% são representados por mulheres, né?
Então, não representa o que é a nossa população, né? Que é 51%, 52% de mulheres, e no parlamento só tem 15%. Que aumentou até, era 10%, parece que nessa foi para 15%. Sim. Bom, e aí a gente poderia entrar numa outra discussão, que é o caso da mulher na sociedade brasileira, né? Hoje eu não estou me focando muito nisso, mas quem sabe Sim, numa sim. próxima live a gente possa tratar sobre Uhum. isso. Queria fazer um comentário, Gabi, posso? Pode, claro. Essa estimativa para 2050, ela é muito importante para direcionar as políticas públicas que o nosso país deve adotar, sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista das questões de previdência, sob a questão da acessibilidade, né? Porque uma população mais idosa, ela vai precisar de todos esses cuidados, né? E como você bem colocou, eu não vejo essas condições sendo implementadas como política pública desde já pelo, pelos nossos governantes, né? Então vai ser bem provável que essa geração que vai estar lá em 2050, eles vão ter sérios problemas assim sob o ponto de vista de políticas públicas, né? Que possam garantir um pouco mais de qualidade de vida. Sim, sim, sem dúvidas. As mudanças que estão previstas, já prevendo esse perfil aí de 2050, elas estão voltadas para a precarização do trabalhador, né? Infelizmente, políticas que prejudicam a população idosa, e né, vai fazer as pessoas trabalharem muito mais e com congelamentos aí de renda, né? O que é muito triste e que é muito diferente do que acontece nos países desenvolvidos, por exemplo, que as pessoas elas pagam uma quantidade mais alta de impostos, mas elas conseguem ver esses impostos de fato revertidos para políticas populacionais que funcionam e que atendem toda a população, né? Desde jovens até idosos. Então, nós estamos extremamente atrasados em relação a isso, porque a gente ainda tem governos com uma mentalidade escravocrata, né? Que isso fique muito claro, escravagista e antiquada, né? E inadequada, né? E isso é uma coisa muito preocupante. Perfeito. Eu acho que tem mais algum slide? Tem mais um? Acho que só tem mais um. E aí? O que nós estamos planejando para atender a terceira idade? Né? Eu acho que essa é a pergunta gancho para o que vocês vão falar depois. Pode passar mais um, Zé? O mundo de hoje é acessível para o público idoso? Né? É a pergunta que não quer calar. Você que está aí vendo a gente, comenta no chat aí ao longo da nossa apresentação. E eu fiz essa pergunta principalmente em relação às novas tecnologias, né? Um mundo extremamente informatizado, num momento de pandemia, onde tem todo um aparato tecnológico novo se constituindo para que as pessoas consigam se relacionar remotamente. E será que a gente está conseguindo atingir essa população idosa? Então eu termino minha apresentação com essas perguntas. Excelente, Gabi. E agora? Opa, mudo. E agora? As suas perguntas, Refletindo, né? Elas essas são perguntas, elas são relativamente profundas. difíceis, viu? E eu vou arriscar alguma coisa aqui inicialmente, mas muito à base da orelhada. E quando a gente fala de política ou de política pública, ou quando a gente fala de planejamento, a gente também não pode pensar só no Estado, não. Por exemplo, se a gente pensar arquitetura, a construção, a engenharia, ela incorpora
o perfil demográfico ou a mudança da população nos projetos? A indústria automobilística, ou quem produz o ônibus, por exemplo, para o transporte chamado como público, né? Que a gente paga, mas é dito como público. Todo mundo que tem alguém na família que já alcançou um pouco mais de 60 anos de idade vai perceber que o perfil de televisor é o mesmo se você tem mais de 60 ou menos de 60. O perfil de telefone celular, o celular que existe, é o mesmo se você tem mais de 60 ou menos de 60. O embarque no ônibus, né, que é o chamado transporte público, ele é feito da mesma forma. O acesso a uma estação de trem ou de metrô, ele é feito da mesma forma. Então, muitas vezes, ou em algumas vezes, a escada rolante, que poderia ser um item de acessibilidade, tanto para o portador de necessidade como a pessoa com alguma dificuldade de locomoção, talvez, ou muitas vezes até existe, mas não funciona com o tempo. Então é assim, tem a parte do poder público, tem a parte da política pública, mas tem a questão da organização do mobiliário da sociedade, né? Da questão tanto dos imóveis como a questão do planejamento das cidades. E Olha que eu isso tem a ver devolvendo com para a geografia tecnologia novamente. também, né? Sim, sem dúvida. Isso tem a ver com tecnologia. O que é a construção civil? É um advento tecnológico, porque une ciência e técnica. Esse é o significado de tecnologia. Bom, quem se arrisca agora? Sou eu o próximo? Vocês querem que... Acho que eu posso falar rapidinho, que eu tenho só uma imagem para mostrar, e vem de acordo com a Gabi terminou a fala dela, né? Não, Da perspectiva da educação, né, claro. pode não. Você falou do mobiliário. Só vou compartilhar a imagem no computador. Foi? Foi, já estou colocando aqui. Dá para ver? Dá sim. Sim. Dá. Bom, a partir do que a Gabi falou, né? Eu trouxe uns dados aqui do Brasil, segundo a professora Annelise da Silva, da UFMG, sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, né? Então, a educação de jovens e adultos são um ensino de uma modalidade específica para jovens e adultos, né, que não tiveram ensino regular concluído ou nem começaram. Então, por exemplo, em 2018, esses dados, né, através do PNAD, 11 milhões são não alfabetizados, 52 milhões de pessoas de 15 anos ou mais não concluíram o ensino médio, o ensino fundamental, desculpa, e 22 milhões de pessoas com 18 anos ou mais não concluíram o ensino médio. Então, mais ou menos, esse número representa 43% da população brasileira. Então, tem vários motivos que um adulto, né, mas um idoso, não concluíram ou não começaram o seu ensino na educação, né? E assim, isso vai até de acordo com o que a Gabi falou sobre a pirâmide etária, né? Então, nos anos 50, 60, 70, eram outros motivos, como não ter acesso à escola, ou no interior não tinha tanta escola como tem hoje, pública, no caso. A questão também da cultura, no sentido de não privilegiar a educação, alguns grupos. A questão da mulher, né? Tem muitas mulheres que estão voltando para o ensino agora, adultos e idosas, porque tanto os pais ou o marido não queriam que estudassem. Mas, enfim, também tem muitos jovens hoje em dia, como está aqui, né, 15 anos ou mais. Só queria trazer esses dados para a gente pensar, né, de como, na questão da educação pública, eu vou tirar já, porque me atrapalho todo com isso. Na questão da educação pública, né, como o Estado pode estar inferindo aí, né, para poder dar acesso, e não só acesso, né, também dar permanência dessas populações jovens, adultas e idosas no ensino. E me preocupa muito, né, comentando atualmente na questão da pandemia, né, como esses educandos estão se comportando, né, porque muitos trabalham, muitos têm família que tem que cuidar,
não tem o aparelho adequado, não tem acessibilidade adequada para fazer a aula remota, a aula online. E a minha preocupação é que essa população tenha cada vez mais se afastando da escola, né? E às vezes a escola para eles é uma questão prática da realidade, né? De repente aumentar um pouco o cargo onde já trabalham, ter a possibilidade de fazer um curso técnico ou um ensino médio, ou até mesmo até faculdade, né? Tem aluno que toma faculdade agora, de 40, 50 Legal. anos, fazendo engenharia, por exemplo. Sim. Mas assim, é bem diverso, né? Então eu queria só trazer esses dados e a gente refletir sobre isso também. Olha, Eu posso ir agora? Eu pode. só queria também claro. fazer uns comentários sobre o que o André falou. Só vou fazer uns comentários mesmo. A gente, eu acho que se a gente pegar a maioria dos nossos pais, ou algo do tipo, pelo menos com os meus pais, que não terminaram o ensino médio, quando a gente pergunta para eles o porquê eles não terminaram, é por vários motivos. Dentre eles está, tinha que trabalhar, não tinha tempo para estudar, eu tinha casa para sustentar e tudo mais, e tem essa desvalorização da educação, sabe? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas mais velhas e tudo mais entrando na faculdade porque sempre sonhou com isso, sempre quis ser um advogado, quis ser um engenheiro, e quando criança não podia. Hoje vê a oportunidade no EJA, sabe? Não é o ideal, mas era a realidade daquele momento, sabe? Pelo menos quando eu pergunto para os meus pais, é isso que eles me falam. E outra questão também que eu queria trazer é que os jovens hoje, pelo menos eu acho que qualquer pessoa assim do ensino médio ou até do ensino fundamental 2 e tal, vê os nossos colegas de escola desistindo de ir para as aulas e no final talvez vá para o EJA, né, por diversos motivos que levam uma pessoa a desistir da escola. Às vezes é falta de incentivo dentro de casa ou dentro da escola mesmo, porque a gente vê aquele tanto de lição, a gente vê aquele tanto de tarefas para fazer, ou até mesmo, tipo, eu não falo nem no sentido dos professores, porque os professores, eles incentivam, isso é um trabalho muito legal que os professores fazem, mas a falta de incentivo na estrutura escolar mesmo, na estrutura da educação, que não dá um incentivo para o aluno, não dá uma expectativa de que aquilo vai agregar em algo na sua vida, sabe? Então, muitas vezes, os alunos, eles perguntam, por que eu tenho que aprender, no meu caso, igual o professor falou ontem, por que eu tenho que aprender química se eu quero estudar história da arte, ou história, ou se eu quero fazer, sei lá, filosofia, sabe? Tantos temas, assim, que hoje a gente, se você for perguntar para qualquer aluno, por que você está aprendendo, sei lá, Bhaskara, a gente não vai saber, nós todos não vai saber falar em o que a gente vai usar além do Enem, sabe? Para nós, a nossa, pelo menos eu vejo assim, a nossa aprendizagem da escola vai até o Enem, que a gente precisa passar na prova. E aí, isso é um problema, porque a falta de incentivo e a falta de como vamos colocar essas coisas que a gente está aprendendo na nossa vida, sabe? Isso atrapalha muito e atrapalha no sentido dos alunos quererem desistir da escola. Tem vários outros motivos também, gravidez na adolescência, problemas em casa, sabe? Drogas, principalmente a gente que vive numa região periférica de Mauá e está numa escola onde a maioria é da periferia, a gente vê muito isso, né? A gente vê essa realidade de, entrei para o mundo das drogas, engravidei engravidei na adolescência e tudo mais, e é algo que, tipo, a gente fala sobre isso na escola, só que até um tempo atrás não era algo pautado, e até hoje tem pessoas que acham que educação sexual na escola é ensinar a pessoa a transar, sabe? Então, tipo, a gente vê como está tudo muito atrasado e como tudo agrega para a gente sair da escola. E, na verdade, isso é muito grave, né? Porque, no final das contas, esses mesmos alunos, eles têm que voltar para o EJA, às vezes com 18, 19 anos ou até mais velhos, porque, na verdade, não estão contratando gente que, pelo menos, com o ensino médio. Até agora, eu escuto falar que nem ensino médio estão aceitando. Eles só aceitam ensino superior e tudo mais, em curso técnico. Então, tipo, isso, na verdade, é muito grave. Tem diversos motivos que levam um adolescente a sair da escola
E a gente vê muito isso, sabe? Na aula mesmo, se você for perguntar, se o professor ele não fala, ninguém sabe para que está estudando Revolução Russa, Revolução Francesa, ou Química, ou qualquer coisa assim desse tipo, sabe? Então, a importância dos professores, a importância dos professores ensinar para os alunos no que a gente vai usar, além do Enem, sabe? Não é, a nossa vida não é resumida só ao Enem, sabe? A gente quer mais que isso, a gente vai usar outras essas lições além do Enem, sabe? Então, tipo, essa falta de incentivo, essa falta do que vamos fazer com essas lições, ou até mesmo problemas maiores, como gravidez na adolescência, como eu disse, que pode ser pautado em outra live, né, que é um problema muito pertinente hoje em dia nas adolescentes e nos adolescentes, né? Então, é só esse comentário que eu queria trazer e queria trazer uma reflexão em o que a gente faz, além dos professores, né? Porque deve ser maçante os professores ter que lutar contra essa estrutura da educação sempre e ter que fazer o trabalho que, na verdade, era para a educação pública estar fazendo, né? Para todo o Ministério da Educação estar fazendo, quando, na verdade, a própria ministra da Educação é totalmente louca, assim, tem umas ideias super erradas. Então, tipo, eu que converso com os professores e com vários professores, eu vejo a luta que é para lutar contra a organização escolar, a direção escolar e tudo mais, contra esse tipo de coisa. Então, a reflexão que eu queria trazer é o que a gente faz para, pelo menos, mudar um pouco dessa realidade, sabe? Além do incentivo que os professores ele tem que fazer todos os dias e lutar contra essa estrutura. Então, o que nós, alunos, além de... O que a gente pode fazer na escola? Porque às vezes não adianta falar aqui, pesquisem na internet, algo do tipo. Quem tem acesso à internet, sabe? Quem tem acesso à internet na escola, entende? Então, o que a gente faz para mudar essa realidade, pelo menos com os adolescentes? Porque a gente vê hoje muitos idosos voltando à escola, né? E ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal, porque sei lá, a pessoa ela tem força de vontade para voltar para a escola ainda mais velha, sabe? Eu acho isso muito legal. E é triste também por elas não terem a oportunidade que nós temos de estudar, sabe? Então, tipo, o que a gente faz hoje para lutar contra essas coisas? Enfim, é só isso que eu queria. Muito bem, William. Tive a impressão de que o Demetrios queria falar. Por favor. Não, só apoiar tudo que ela disse aí, né? Eu penso da mesma forma e é isso aí, Milena. Mais uma vez, a sua fala foi muito pertinente aí em relação a tudo isso. Tamo juntos sempre. Eu queria reforçar só rapidamente que, assim, não é pesquisa minha, mas eu trabalho na EJA de Santo André, desde 2014. Agosto de 2014, trabalho especificamente só na EJA do Fundamental 2, como professor de História. E eu vejo no meu cotidiano lá, muitas jovens que saíram do ensino regular por causa de gravidez. Assim, não é todas, mas alguns casos que eu dei aula, são jovens que, assim, né, você até se espanta porque fazem tudo, sabem, tem um conhecimento já, não tem nenhum. Eu falei, por que você fez na escola que não está na escola? Depois, não, foi a gravidez, eu tive que sair e agora estou retornando. Então, tem alguns casos assim mesmo, como a Milena falou. Não só esse, né? Como eu falei, tem vários. Mais idosos, então. E é muito interessante os mais idosos, porque eu tenho alunos de 60, 70 anos até, né? E eles tiveram, quem teve um começo de educação formal quando criança, mas teve que sair, eles comentam assim, e muito interessante, como mudou a educação da época deles crianças agora. É muito interessante também isso. Uhum. Podemos? Bom, eu queria pegar uma carona, vamos dizer assim, na fala do André. E eu até coloquei em tela e estava me organizando aqui como é que eu ia abordar a questão. E estava olhando os comentários e a Cassiele França ela fez alguns comentários, fez uns 4 ou 5 comentários no Facebook. Para o momento eu vou trazer só um que eu penso que vai colaborar com o que eu pretendo dizer. Que é o seguinte, e aí eu vou tentar juntar algumas coisas. Por exemplo, o André,
ele abordou a questão do EJA, né, da educação de jovens e adultos. Então, o que eu queria trazer primeiro para a fala? Quando a gente pensa na educação, a educação ela é direito de todas as pessoas, garantido pela Constituição. Especialmente o artigo 205, que eu até trouxe aqui para complementar a fala do André, acerca do acesso à educação pela modalidade EJA. Quando a gente fala em educação para o desenvolvimento de todas as pessoas, para o exercício livre da cidadania, é independentemente de gênero, é independentemente de crença, é independentemente de idade. Ou seja, a educação, independentemente de qualquer outra coisa, ela é direito de todos. Aí, pegando uma carona também no comentário que a Cassiele França fez, que eu coloquei aí em tela, está posto assim: eu ouço muitos falarem que só vão se inserir na faculdade quando começar a trabalhar. Não sou contra as faculdades privadas, mas as públicas também são direito nosso. Aí, Com certeza. Cassiele, e o pessoal que está nos assistindo e os meus colegas de bancada, o que eu queria ponderar acerca disso? Quando a gente olha a educação como direito, independentemente da idade, e a gente tem que considerar primeiro dois aspectos, no meu modo de ver. O primeiro deles é o seguinte: dominar, ser alfabetizado ou não ser alfabetizado é uma questão de acesso à tecnologia. Se a gente também pensar a alfabetização, o letramento como maneiras de se apropriar de linguagens que o mundo produz. Esse é um ponto. O segundo ponto é, quando você fala, Cassiele, que a gente tem que também brigar pelas universidades públicas, a gente tem que lutar ou almejar ou buscar sempre o acesso à educação como direito, independentemente da etapa, se a gente estiver falando de educação básica ou educação superior, e independentemente da idade que a gente tenha. Pelo seguinte, porque se tem uma coisa que ficou clara nos gráficos que a Gabriela trouxe acerca da nossa expectativa de vida e da perspectiva de vida das pessoas no Brasil para 2050, é que as pessoas elas vão viver mais. Mas viver mais apenas não basta. É preciso viver mais com um pouco mais de qualidade de vida ou com alguma qualidade de vida. Então eu tinha um conjunto de falas organizados aqui, mas a forma como a Gabriela, como o André conduziram e mais a participação da Cassiele me fizeram reorganizar as minhas falas. E aí, para entrar na questão do acesso dos idosos à tecnologia, eu gostaria de fazer uma outra ponderação que é a seguinte: poxa, a gente não pode desprezar o dado objetivo que a Gabriela trouxe, que é a população idosa ela está aumentando. De 2003 para frente, ou seja, um pouco mais de 17 anos, a gente tem um conjunto legal, um marco legal que é o Estatuto do Idoso, que pauta, que define, que determina o que é ser idoso. E mais do que pautar, do que afirmar, do que determinar o que é ser idoso, o Estatuto do Idoso ele prevê ou ele norteia o desenvolvimento de políticas públicas que visam a inclusão para a apropriação de técnicas voltadas ao uso tecnológico, à interação com a vida moderna. Então é assim, penso que a gente tem que olhar essa questão, essa amarração de acesso à tecnologia e o aumento o aumento da idade da nossa população, ou seja, o envelhecimento da nossa população de uma forma bem cuidadosa, porque não são assuntos descolados, são assuntos que estão assim plenamente amarrados. Aí, para tentar trazer isso para uma perspectiva também objetiva, eu queria ressaltar o seguinte: a Gabriela já mencionou isso outras vezes, a Milena sempre fala, o André já trouxe isso em algumas falas, o Demetrios também em momentos anteriores. Nós somos um país desigual. Nós temos uma população por volta de 210 milhões de pessoas. A gente vai descobrir agora com o próximo censo, não é isso, Gabriela? A gente vai ter uma ideia mais aproximada disso no próximo censo. Só que assim, a gente tem Sim, isso mesmo. Por volta de 134 milhões de pessoas com acesso à internet. Se a gente fizer uma conta seca de 200 milhões, significa que 70 milhões de pessoas não acessam a internet. Então a gente, por mais que a gente brade aos quatro cantos que a internet ela é linda, ela é maravilhosa, o que o acesso à tecnologia ele está amarrado, ele está pautado no Estatuto do Idoso, mas não, ele não é uma realidade para o total da população. E quando a gente olha, por exemplo, o dado posto em tela agora,
que é quando eu olho a população maior do que 60 anos e olho lá que em 2019 o acesso dessa população com um pouco mais de 60 anos é só de 34% de acesso à internet, ou seja, as pessoas que se identificaram como usuários de internet pelo menos uma vez na vida, ele alcança no máximo 34%, significa que eu tenho mais de 60% de uma população maior do que 60 anos que nunca utilizou a internet na vida. Então a gente não pode esquecer desse tipo de amarração. Somos um país desigual, e quando a gente coloca essa desigualdade na perspectiva do tempo e olha o idoso, a gente percebe que a gente é um país desigual e cruel, especialmente com aqueles que já viveram um pouco mais. Quando a gente olha o momento contemporâneo, quando a gente olha o momento atual, e a gente olha a questão da pandemia, uma das falas que foram ditas era, não, mas vão morrer só uns velhinhos, ou vai morrer só a população mais velha. Quando a gente olha os países da América do Norte, ou quando a gente olha a Europa, poxa, especialmente a Europa, eles têm um respeito muito maior pela população mais idosa, justamente porque essa população mais idosa, ela reflete uma experiência de vida que pode ser compartilhada socialmente. E que aqui no nosso meio, mais especialmente na forma como a gente se organiza, a gente acaba não se valendo ou não aproveitando isso. Mas quando a gente pensa a amarração, tecnologia, melhor idade ou idoso, a gente tem que considerar o seguinte: o acesso à tecnologia ele é menos presente e o não acesso à tecnologia ele é cruel. Bom, para trazer uma outra perspectiva também, só para reforçar o que eu disse, tem um outro gráfico que é o gráfico elaborado pelo Comitê de Gestão da Internet no Brasil, que é o CETIC. Os dados são de 2018, assim como o dado anterior. Quando a gente olha, por exemplo, não só a população idosa, mas quando a gente olha o grosso da população, pegando a população de 10 até um pouco mais de 60 anos, a gente vai perceber o seguinte: o laranja é quem nunca acessou a internet, ou quem não acessou a internet. E o verde é quem já acessou a internet. Eu posso desprezar todo o número que aparece no gráfico, mas eu vou ver que o não do laranja na coluna da direita, ele é gritante. E aí esse não do laranja na coluna da direita, ele é o não acessou a internet da população com pouco mais de 60 anos. Ou seja, se eu somar todos os outros laranjas do gráfico, eu não me aproximo no não acessar a internet da população com pouco mais de 60 anos. Ou seja, vem reafirmar essa contradição que existe, né? Então, mesmo a gente sabendo que a perspectiva é do aumento da população idosa, a gente tem um mundo construído para o público jovem, né? Ou um público inteligível pelo público jovem, né? E aí, hoje... Posso falar aqui? Claro, querida. Rapidinho, só um comentário. Eu acho que eu errei uma coisinha, que eu falei que a Damares é ministra da... Eu acho que eu falei isso, né? Desculpa. Eu confundi, tem nada a ver, nem sei porque eu confundi, mas eu estava falando da educação. Mas ela é da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá? Mas não esqueçam que ela é louca. Desculpa aí, eu. Enfim. Outra coisa também, que eu acho que isso entra muito na questão, assim, do que é ser inteligente, né? Porque a gente vê como a gente valoriza muito quem sabe mexer nas tecnologias, ou quem sabe, quem tem uma formação profissional, que é o ideal e tudo mais. E às vezes a gente não valoriza a inteligência que os idosos têm quando se fala de experiência, né? Então, se a gente for conversar com algum idoso, eles têm experiências incontáveis para nos falar e coisas que a gente nunca aprenderia numa faculdade, sabe? Então, acho que a gente precisa valorizar mais a terceira idade, porque, na verdade, a gente tem muito, muito, muito mais o que aprender com eles, né? Então, eu adoro conversar com gente mais velha, assim, que você aprende muita coisa, sabe? E, às vezes, você vê mesmo eles falando e você vê a solidão que os idosos sentem, sabe? Nesse sentido, porque, às vezes, minha mãe é cuidadora de idosos, né? E ela sempre fala, isso entra em outra questão, que é o abandono da família, coloca num asilo e já era, sabe? Tá lá há anos sem ver a família, os filhos.
tem a questão de perderam pessoas e tá sem ninguém agora, então é muito triste, sabe? Minha mãe me conta muito o que acontece, então, tipo, a realidade para eles não é fácil e eles são muito sozinhos, sabe? Então, tipo, é muito difícil, então acho que a gente deveria valorizar mais isso, porque, na verdade, eles não estão atrás da gente, sabe? Eles não são menos inteligentes que a gente, porque não sabe fechar o WhatsApp, sabe? Eles sabem muita coisa que a gente não sabe. Então, tipo, essa é a reflexão que eu queria trazer. Só isso. Eu vou pegar uma carona antes de ceder a palavra para os demais na sua fala, Milena, na seguinte linha. O Demetrios Nomandré, ele trouxe um gráfico que mostrava o número de não alfabetizados. E quando a gente olha isso numa perspectiva histórica, a gente tem que considerar o seguinte: poxa, no Brasil, a transmissão do conhecimento, essencialmente, ela vem sendo ao longo do tempo por via oral, a transmissão oral. Ou seja, o falar, o contar, o apresentar pela fala um evento, uma memória ou então a realidade de uma população é muito forte. Quando a gente despreza, como você disse, a população mais velha no que tange a experiência que eles têm, o idoso, a gente está abrindo mão dessa transmissão dos usos, costumes e cultura não material também através da tradição oral. Não é isso, André? Sim. E interessante que vai de acordo com a gente falou semana passada, principalmente eu, com a questão do advento da Revolução Industrial, podemos dizer também o advento e da preferência da tradição escrita do que da tradição oral, né? Siga o baile aqui, pessoal. Opa, Pode seguir. Bom, Segue. para não dizer que eu só falei do lado, vamos dizer assim, negro da força, vamos olhar numa outra perspectiva, que é a seguinte: entre 32 e 34% da população maior do que 60 anos, mais velha, né, maior do que 60 anos, os que usam a internet, quais são os hábitos que eles têm? Então eu separei 3 informações aí. O roxinho, ele indica se a pessoa pediu táxi por aplicativos como Uber ou táxi. O laranja indica se a pessoa fez pedido de comida, como por exemplo pelo iFood e pelo Uber Eats. E o verdinho indica se a pessoa fez alguma contratação de serviço financeiro pela internet, seguro, empréstimos ou financiamentos. E aí qual que é o dado que eu queria apresentar? Poxa, se eu olhar aqui, ó, dos 35 anos de idade até os 60 anos de idade, comparando só o montinho roxo, só o lilás, vamos dizer assim, eu vou perceber o seguinte: os hábitos para a mobilidade, eles são muito parecidos dos 35 até os 60 anos, que é por volta de 29% da população maior do que 60 anos, quando usa da tecnologia, usa por conta da mobilidade. Se valer de um aplicativo como Uber, como o 99. Então, esse assim. A gente tem uns 60 e todos por cento que não acessam, e esses 30 e poucos que acessam, esses 34% que acessam, eles têm hábitos. E o hábito é o que é mais utilizado frente às novas tecnologias é o uso para a mobilidade particular, que é a questão de aplicativos de transporte. Se a gente comparar o dado em laranja, que é, por exemplo, pedir comida por aplicativo, o hábito ele está muito parecido com o hábito da pessoa entre 10 e 15 anos de idade. Ou seja, o dado que mais se aproxima de um padrão de vida aí, ou de um perfil de consumo mais associado aí à média da população é pedir aplicativo de transporte. Interessante. E para findar aí, para eu parar de falar, porque eu não vou parar de monopolizar a palavra porque já falei demais, vou passar a palavra para os colegas, só queria trazer como dado importante ou interessante o seguinte: nós somos um país cuja população que alcança a aposentadoria, a partir de uma certa idade ela tem que fazer a chamada prova de vida do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social.
E nesse momento de pandemia, essas populações elas têm uma dependência maior de aplicativos como o Meu INSS, ou então de um telefone para poder fazer um contrato com o INSS e buscar formas de fazer a chamada prova de vida e continuar recebendo um benefício, que na verdade não é bem um benefício, é um direito que foi constituído porque se aposentou, e só se aposentou porque contribuiu. Só que assim, quando eu empurro essas pessoas sem nenhum tipo de tratamento para o uso de um aplicativo que é igual para uma população de 10 até 70, 80 anos, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de trato, sem uma interface inteligente ou pensada para essa população, eu estou empurrando essa população não para a independência, no sentido de que ela vai pegar um aplicativo ou um telefone celular e vai resolver a vida dela. Mas eu estou empurrando essa pessoa para a dependência, que é ela precisará de alguém. O ano passado, o INSS ele fez a prova de vida como piloto através da biometria. Esse ano, para o mês que vem, ele está propondo um teste piloto para a prova de vida através de uma selfie. Então significa que aquele que não, se tiver dentro da população que vai fazer parte desse teste, aquele que não deseja ir, ou não pode ir, ou não consegue ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou do INSS para fazer a chamada prova de vida, ele vai ter que pegar um telefone celular, que não é um telefone celular qualquer, é um smartphone, fazer uma selfie de si, é meio pleonasmo, mas é isso mesmo, vai tirar uma foto de si e vai ter que enviar para o INSS, né? Ou seja, a gente espera que essa população faça isso, mas a gente não questiona se essa população consegue fazer isso ou não, e se a gente caminha para desenvolver esses hábitos ou para permitir que essa pessoa tenha essa independência. Não, assim, é preocupante no sentido de que se ela não conseguir fazer isso, ela vai estar com o seu salário lá, seu Corta o benefício benefício. travado e é aquilo que depende da vida dela, né? Uhum. A Sim, dela, e quando eu a acho gente que é uma questão de. Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que é uma questão Eu acho que é uma questão, assim, é urgente a gente criar uma cultura para o idoso. Para o idoso, para o que é mais antigo, por aquilo que é dotado de uma história, de uma experiência. Acontece que o Brasil não tem uma cultura disso, não se criou uma cultura disso, né? E não é só em relação à população idosa, é em relação a tudo que é mais antigo. Se a gente for pensar, por exemplo, vocês, professores de história, patrimônio histórico, né? A vontade, a energia que se emprega para manter os nossos patrimônios, para valorizar os nossos patrimônios. A gente não tem essa cultura. A cultura do Brasil é altamente destrutiva do ponto de vista de apagar a nossa história, as nossas origens, né? E está dentro desse mesmo bojo essa questão cultural de não enxergar o idoso, e às vezes enxergar o idoso de uma forma cruel, como se essa parte da população fosse inválida. Não, mas espera aí, essa população construiu o que a gente tem hoje de sociedade, né? Então, eu acho que antes de mais nada é uma questão cultural do nosso país. Muito bem. Um momento de silêncio. O Demetrios está bem quietinho hoje, está na hora de ser falado. Eu já vou falar bastante. Pode falar, tá? Não, se deixar esse vácuo, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu ocupo espaço, então não faça isso. Não, mas o Demetrio vai falar agora? Não sei, vou? Vai. Eu tô aqui ansioso para falar. Demetrios, Então pode começar. Vai lá. Não, então vamos lá. Algo mais que queiram falar, né, sobre esse tema aí? O assunto está maravilhoso. Eu tô aqui, eu ouço e vou pensando aqui, né? Vou fazendo minhas relações com tudo também que está sendo falado, e é algo maravilhoso aí esse conhecimento, né, essas reflexões que vocês trazem.
Então, eu sempre digo assim, não é para fazer média, não. Eu aprendo pra caramba aqui com todos vocês. Eu acho que o público, de uma forma geral, aí que nos assiste também, né? Mas, ó, vamos lá, então. Gabriela trouxe uma situação de forma brilhante, diga-se de passagem, da população brasileira, né? E o povo brasileiro, de uma forma geral, se tem uma coisa que ele adora, que ele gosta muito de conviver, são com animais de estimação. Então, eu vou tentar fazer uma relação aqui agora dessa questão do censo demográfico brasileiro com o censo de animais que existem no nosso país. E ver que a forma como o brasileiro vive, ela está diretamente relacionada com essa questão de ter um animal de estimação. Então, é com uma felicidade grande, assim, da minha parte, que eu vou falar sobre isso, porque eu adoro animais, né? Eu adoro falar sobre isso, é algo que me deixa muito feliz mesmo. E eu vou compartilhar aqui agora uma tela, ver se eu consigo aqui, para que a gente possa falar disso da melhor maneira possível. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então vamos lá. Censo PET de animais de estimação no Brasil. Como eu comecei a falar, é quase que impossível dissociar essa relação do brasileiro com seus animais de estimação. Como o objetivo aqui da nossa live foi falar dessa questão do perfil demográfico do nosso país e as projeções para os anos futuros, também eu acho muito válido falar de boa parte dos amigos dessa população brasileira, que são os nossos queridos cães, gatos e outros animais aí que as pessoas possam ter, né? Então, o nosso bate-papo aqui agora, né, vai ser um pouco em relação a tudo isso. Bom, se nós somos um país com uma população, como o Zé bem falou, de quase 210 milhões de pessoas, nós temos uma estimativa de 140 milhões de animais de estimação. O Instituto PET, ele divulgou dados sobre a população de animais de estimação em todo o território nacional. De acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pelo Instituto PET em 2018, foram contabilizados no nosso país quase 55 milhões de cães, pouco mais de 39 milhões de aves, pássaros de uma forma geral, quase 24 milhões de gatos, pouco mais de 19 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis. Esses dados, eles são do ano de 2018, né? E em 2020, agora, com toda certeza, esse número já passa de 140 milhões de animais de estimação que existem no nosso país, né? Então, a gente já pode ver que há uma relação muito direta, né, da convivência desses animais com as pessoas de forma geral aqui no nosso país e os mais idosos também dentro desse contexto. Bom, eu tenho um dado aqui que foi disponibilizado pelo IBGE do ano de 2013, quando ele traz o nosso país para uma comparação no cenário mundial. Então, nesse contexto mundial, nesse cenário mundial, o Brasil ele é o quarto em número de animais de estimação. Aqui ele traz 132, mas a gente já pode garantir aí que há um número maior do que 140 milhões de pets no nosso país. É o segundo em número de cães, gatos e aves canoras e aves ornamentais. O que é uma ave canora? É aquela ave, perdão, que canta, né? Que tem o seu canto
é muito lindo, né? E isso faz com que as pessoas tenham esse tipo de aves, né? Eu, particularmente, não gosto de aves, né, de pássaros dentro de gaiolas, mas tem gente que gosta, né, e aí vai de cada um. Ô, Demetrios, Oi, André. esses dados são animais de estimação legais, né? Porque tem o tráfico de animais que até Exatamente, ficou, André. até Boa, ficou André. bem Eu ia chegar reconhecido há nesse pouco tempo, ponto. né? Ah, desculpa, então. Pensei que... Não, exatamente. Você está André Eu é queria aquele perguntar aluno. também. André é aquele aluno que fica atrapalhando o professor porque sabe do Não, assunto, peraí, sabe? deixa eu colocar aqui. André, para ver exatamente, André, eu estou trabalhando aqui assim, né, com números legais, né? A gente vai falar um pouco disso, aí eu peço a ajuda de todos vocês, a sua, né? Porque isso é um problema muito sério, a questão do tráfico de animais, né? A gente viu agora aí recentemente um caso em Brasília, né, de um cara que tinha várias cobras lá, e cobras que nem é da fauna brasileira aqui, e o sério problema que isso causou, né? Então a gente primeiro assim vai falar um pouco dessa questão dos dados, desses números de forma legalizada, certo? Desculpa, pulei à frente. Não, que é isso, pô. A gente está no bate-papo aqui de boa. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu estava aqui. Isso que eu queria saber, se Ah, nessa conta entra os animais Sim, de eu ia rua, por perguntar exemplo, ou exatamente não. isso. São só aqueles animais Ou que são aqueles domesticados, deixa eu né? complementar a pergunta, aqueles domesticados que tem a carteirinha de que você tem o permissão. cachorro. Então, se são só esses dados, porque se for, tem muito mais, né? Tem muito mais, exatamente. Por isso Muito mais. que esse número, ele é um número significativo, mas se a gente for ampliar para essas situações, aí a gente vai ter um número ainda maior. Exatamente. Uhum. Vocês estão certas nessas observações aí. E o nono em número de répteis e pequenos mamíferos. Como assim répteis, professor? Eu posso ter um réptil na minha casa? Depende desse réptil, você pode. Então, é o caso de alguns lagartos, é o caso de algumas cobras, que com as devidas permissões, você pode ter esses animais sim. E alguns pequenos mamíferos, como é o caso do hamster, o caso do porquinho da Índia, entre outros animais nesse sentido, que eles também são permitidos e são tidos como animais de estimação. E é o 10º em número de peixes ornamentais, né? O Brasil tem uma quantidade e uma variedade muito grande de peixes, né? E isso acaba gerando, assim, um comércio grande, né? E também uma criação de peixes, assim, muito significativa. Acho que o exemplo, assim, que eu posso dar é o peixe beta, né? É aquele peixinho que vive dentro de um aquário, sempre de forma solitária, e que ele não precisa, por exemplo, assim, de uma bombinha de ar, né, dentro daquele aquário, pelo fato de ele ser um peixe pulmonado, então ele consegue tirar o oxigênio da atmosfera, né, como nós. Então ele é um peixe de fácil criação. Só que os pets, né, os nossos bichinhos, como foi falado muito aqui sobre isso, eles também ficam velhos, né? Eles passam por esse processo de envelhecimento. Então, é óbvio que todo mundo sabe que o envelhecimento de cães e gatos ele é mais rápido do que o das pessoas. E, consequentemente, a sua vida em relação ao tempo de vida dos humanos será menor. E aí entra uma coisa que eu quero falar, que é o mito dos 7 anos, né? Que é aquela coisa que diz que 1 ano na vida de um cão
equivalente a 7 anos na vida de um ser humano. Não é bem assim, pessoal. Isso está mais no campo da lenda, tá? Então, tem outras coisas que a gente deve levar em consideração. Exemplo, os cães amadurecem mais rápido que uma criança no seu primeiro ano de vida. Então, um cão que tem 1 ano teria aproximadamente 15 anos humanos, e não 7. Então, o tamanho, a raça vão influenciar no envelhecimento de um cachorro. Embora cães que têm um porte físico menor, eles têm uma tendência a viver mais tempo que cães de raças grandes, tá? E aí eu trago um exemplinho aqui de como a gente pode fazer esse cálculo da idade de cães e gatos. Então, ó, um cão de 3 meses, ele vai ter uma equivalência a um ser humano de 3 anos. Olha que coisa assim, é muito significativa. Quando esse cão passa a ter 6 meses, é como se ele tivesse 10 anos na vida de um ser humano. Então, esse aumento ele é muito significativo. Quando ele tem 1 ano, ele é como se ele tivesse 20 anos, né? Dobra esse tempo em relação ao ser humano. E aí a gente vai perceber uma queda no aumento dessa relação da idade entre os cães e os seres humanos. Com 2 anos de vida de um cão, é como se fosse uma idade de 24 anos de um ser humano. 3 anos, 28 anos de um ser humano. 4 anos de um cão é como se fosse 32 anos da vida de um ser humano. Então, nos primeiros anos de vida de um cão, nos primeiros meses, a gente vê um aumento muito rápido, e isso tem relação direta com o metabolismo deles, né? A gente vai chegar num período máximo assim de vida de um cão, né, com os cuidados devidos, com uma alimentação boa, com todos os medicamentos e todos os cuidados, no máximo 18 anos de vida, né? Não tem muito caso assim de cães que vivem mais do que isso, não. Então, quando um cãozinho está com 18 anos, é como se ele fosse um idoso de 88 anos. E aí a gente acaba vendo muitos casos de cães que não enxergam mais, que tem queda dos dentes, né? Que tem uma série de dificuldades, como nos nossos idosos que passam por isso também. E aqui, rapidamente, essa mesma relação a gente pode fazer com gatos, né? Só que o gato vai ter um metabolismo, pelo fato dele viver menos do que um cão ainda, muito mais rápido. Com 2 meses, é como se esse gato tivesse 3 anos da vida de um ser humano. Com 4 meses, 6 anos da vida de um ser humano. 6 meses, 9 anos. E então a gente vai vendo esse crescimento assim, né? Essa relação sendo bem rápida, né? Até que chega mais ou menos um período de 1 ano, quando ele tem 15 anos, a gente começa a perceber que há uma queda dessa aceleração metabólica dos gatos. Por isso que muitas vezes o gato, quando tem 1 ano e pouco, ele para de brincar, porque ele já não é criança, né? Ele já tem quase 15 anos na vida de um ser humano, então ele tem outras prioridades na vida dele. E cuidem dos seus bichinhos, cuidem dos seus pets. Eu deixo algumas referências aqui que a gente consultou para trazer essas informações para todos, e o nosso papo ele segue aqui porque está muito bom tudo aí com vocês. Eu queria fazer um comentário. Eu também. Vai, Gabi. Pode fazer quantos comentários que eu acho que assim como para a população, né? A gente aqui no Brasil também não temos políticas públicas
Perfeito. eficazes e assim, ativas, sabe, concretas no que se refere aos animais de estimação. Embora nos últimos tempos eu tenha visto aí o surgimento de um ou outro hospital público veterinário, mas isso é raríssimo, Mauá né? tem uma Mauá. clínica, né? Uhum. Mauá tem uma política interessante, inclusive Sim. de clínica veterinária volante, que é Uhum. super legal. Eu já fiz uso, morei muitos anos em Mauá, sempre tive gato, sou gateira, né? Mas assim, a gente não tem política pública para isso. Porque, bom, quem tem bicho sabe, os bichinhos, eles são parte da nossa família, assim. Você tá falando isso, ô Demetrios, e eu tô pensando nos Chips, né? O Chips é o meu gato, ele tem mais ou menos um ano e meio, ele é novinho, brinca pra caramba, ele é super selvagem, mas assim, eu me preocupo, porque eles envelhecem mesmo, eles ficam doentes, né? E eles são parte da nossa família. E quando a gente precisa de um serviço público, tem que ter serviço público, né? Perfeito. O Centro de Controle de Zoonoses, ele também não dá conta de castração, porque a gente também tem uma série de animais de rua, né? E a população de animal de rua cresce muito se você não tem uma política pública, sanitária para isso, vira um problema social, né? E não Perfeito, só para os exatamente. animais de rua, mas para os animais domésticos, que são parte da nossa família, né? E algo muito ruim, triste, está acontecendo nesse período de pandemia, que é o abandono, né? Muita Uhum. gente acaba fazendo isso, né? Ou por não ter condições, ou por achar que o bichinho possa transmitir alguma doença, né? Pode transmitir algo, ele se desfaz desse animal, joga ele na rua, deixa Uhum. ele abandonado por aí. Isso está sendo um sério problema que está acontecendo nesse período. Ô, Demetrios, eu também queria Diga, fazer uma Milena. contribuição. Eu gosto muito desse tema. Eu gosto tanto de animal que eu nem consumo eles. Eu não consumo carne, não consumo ovos, não consumo leite. E é porque eu sou vegana, tá? Mas, mas enfim, eu não consumo eles em nada na minha vida. Não uso nenhuma roupa que tenha origem animal e tudo mais. E eu tenho Certo. meus bichinhos também. Eu tenho a Judite, que é uma cachorra deficiente. Ela venceu a sinomose, que quem não sabe é Que uma doença legal. que dá na maioria dá na maioria dos cachorros filhotinhos assim, e na maioria eles não vencem ela, e ela venceu, e ela é Sim. muito forte, assim, ela tá com a gente até hoje, e essa questão de o animal fazer parte da nossa família, isso é muito real, porque eu lembro que na época que a Judite, ela ficou doente, a gente dava papá na boca dela, tipo, a gente dava comida na boca. Ixi, travou. Travou, Milena? Travou. Milena travou. A gente Bem na dava hora que ela papá estava na boca falando da do. Judite. A Judite é um membro valioso nessa É, família, hein? Não é? não, e acho lindo isso, né? A adoção de animais que tem um probleminha e a pessoa tem todo aquele cuidado. Eu adotei os Chips adulta, eu adotei Funcionando um gato agora? adulto, já é a segunda vez que eu faço isso. Tá Vai, Porque as voltou. pessoas funcionando? só querem o filhote, né? Aí, ó, voltou. Exatamente. Então, Voltou. e aí, Conte para nós um pouco mais aí é, sobre a Judite. Então, e aí ela foi cuidada assim, e, gente, muito melhor que eu quando era criança, sabe? E hoje ela tem sequelas, sabe? É muito difícil cuidar de uma cachorra assim, porque ela tem convulsão, às vezes, tem que dar remédio. Ela parece um motorzinho, né? A gente fica zoando ela, tadinha. Ela corre, ela é muito agitada, só que ela não anda direito. Ela fica com a patinha assim, ó, toda hora. E ela é doida, assim, sabe? E aí eu tenho a Tara também, que ela é minha gata. Ela é toda preta e ela é muito brava. Ela é minúscula, assim, ela não cresce, só que ela é muito brava, assim. Tipo, a Judite, ela é grande, mas ela é um amor, assim. Só que a Tara, ela é muito brava. Eu tenho o Negan também, que agora precisa de ir no médico e tal, porque ele tá doentinho, mas enfim.
E outra coisa que você citou também foi dos animais dos cães, se eu não me engano, parecerem com uma criança de 3 anos. E isso também acontece com os porcos. Os porcos, eles são animais muito inteligentes, assim, se você vê, eles brincam e tudo mais. E eu vi um comentário esses dias que as mães porcas, elas fazem mais de 90 sons diferentes para os filhos dela e tudo mais. Então, tipo, isso é muito interessante, como a gente tem que ver esses animais para o nosso consumo, aqui fazendo um merchan de veganismo, né? A gente tem que ver esses animais também como seres sencientes, assim, que também têm vida e também querem viver, sabe? Outra questão também é sobre adotar cachorro e comprar. Comprando um cachorro, comprando um amigo, né? Eu acho muito estranho essa coisa de comprar um amigo, sabe? Eu fico pensando por que as pessoas fazem isso. E por ter uma raça mais bonita, enfim, por diversos motivos, assim, que eu não vou citar. Mas é muito sério essa questão da indústria de comprar animais, porque, na verdade, eles ficam cruzando animais até chegar numa raça bonita, tipo, uma raça legal, que, na verdade, tem muitos problemas, que, na verdade, não era para existir de verdade. Então, comprando animais, a gente alimenta uma indústria muito ruim, que, na verdade, faz as mães que parem esses animaizinhos sofrerem muito, que vivem uma vida só parindo, e, tipo, com super maus tratos dos animais e tudo mais, sabe? Então, é muito sério essa coisa. Eu sou suspeita para falar, porque eu valorizo tanto um cachorro quanto um ser humano, sabe? Então, tipo, eu tomo cuidado quando eu vou consumir alguma coisa, porque é muito importante para mim, minha filosofia de vida, tipo, não fazer mal nem para um ser humano, até uma abelha, sabe? As abelhas, elas fabricam mel porque elas precisam, sabe? Então, elas fabricam para elas, então eu não consumo mel, sabe? Então, tipo, essa questão com os animais também, igual a Gabi ela citou, é muito séria, porque hoje a gente vê mesmo muitos animais de rua, e eu fico super sentida com isso, porque você vê vários moradores de rua que têm a companhia de animais, né? Então, eles adotam animais na rua, sabe? Eu acho isso muito bonito, assim. Por mais que seja triste, isso é muito bonito, sabe? Então, é uma coisa que é realmente nossos amigos, sabe? Então, eu só queria fazer um adendo aqui para vocês refletirem sobre essas questões que porcos, eles não são só alimentos, sabe? Quando chega lá, é porque um animal morreu e ele parecia com parecia com uma criança de 3 anos, sabe? Tipo, é muito inteligente. E eu tenho uma porca, ela tá lá no Maranhão, mas eu tenho uma porca, minha tia me deu. Minha tia me deu, só que ela cresceu demais, ela não pôde vir para cá, mas ela tá lá. Grandona, mas tá. E aí, isso é muito sério, sabe? A gente precisa cuidar dos nossos animais, a gente precisa lutar pelos direitos dele, porque, na verdade, tipo, eles são tão importantes quanto a gente, sabe? A gente pensa nas abelhas, sem elas, a gente nem existiria, sabe? Então, tipo, é muito sério essas questões que, na verdade, eu levo muito a sério. Então, tipo, eu tenho um Insta de receitas veganas para quem se interessar por isso, e se interessar a não contribuir mais com isso, porque além de consumir... Ai, gente, tô falando muito de veganismo, tô super feliz de poder falar disso. Mas, enfim, além de simplesmente matar, eles não matam, sabe? Eles fazem coisas cruéis com animais, sabe? Então, como o professor Demetrios colocou aí no final, cuidem dos seus bichinhos. Eu tô aqui com a Judite, com a Tara, e com todos os animais que eu deixo de comer. E é isso, assim, não comprem animais, não comprem seus amigos, sabe? Por mais bonitinhas que sejam, uma indústria podre. E reflitam sobre essas questões de alimentação, de uso e tal, porque até mesmo eu assim, eu não sou aqueles veganos que fica falando, ai, seus filhos da mãe, parem de comer carne, sabe? Porque eu entendo que é uma questão cultural, sabe? É muito difícil, assim, é muito difícil ser vegano, não, mas é muito difícil as pessoas abandonarem essa questão de precisar de carne para viver. Só uma coisa que eu sempre entro em conflito é porque a gente testa cosméticos em animais, porque a gente usa roupas de animais se a gente não tá mais na pré-história para precisar disso, sabe? Para precisar disso. Então, por mais que o interesse em parar de se alimentar de animais não exista e tudo mais, pensem, reflitam sobre os cosméticos que vocês usam, as roupas que vocês usam, porque
é um animal que morreu para colocar um sapato no seu pé, sabe? Então, tipo, enfim, é só isso que eu queria dizer. Cuidem dos seus bichinhos e cuidem de todos os bichinhos do mundo. Eu tô refletindo se eu vou comer bisteca ou se eu não vou comer bisteca na hora do almoço, porque assim, já me afetou, entendeu? Eu tô pensando lá na sua porquinha que você tem de estimação, e eu tô também, não vou mais comer. Mas é interessante e aquele torresmo? Da fala da Milena, também é uma questão da indústria, né? De repente, assim, matar o animal para comer, não necessariamente precisa ser uma indústria que vai maltratar o animal até chegar a esse momento, né? Acho que também não chegar nesse ponto. Eu queria comentar dois... Fala, André, desculpa. Novamente eu te interrompendo, desculpa. Pontuar rapidamente duas coisas que eu achei... e como o tema pode se estender para outros caminhos também, que legal, eu fico pensando a questão da domesticação dos seres humanos com os animais, né? Então, em que momento começa a fazer essa domesticação para benefício até dos dois, né? O cão não precisa caçar agora, o cão pode ficar do lado do ser humano e comer junto. É interessante isso. E também outra coisa que eu acho que é legal pensar é como nós, seres humanos, é muito dependente quando criança, né? Quando nasce. Sim. A gente fica um longo período dependente. Se não for a mãe, né, o pai também, claro, mas a amamentação tá do lado, porque ele demora a andar, muito dependente, né? Não dá para... Outros animais, de repente, nem tanto, né? Tem esse período bem mais curto do seu nascimento, até poder já andar, essas coisas assim, só para refletir sobre isso. É interessante, André, essa questão, porque, na verdade, muitos animais, eles são dependentes das mães quando nascem, né? A gente pode citar um exemplo aqui, que é das vacas quando nascem. Os bezerrinhos nascem, coitados. Ai, gente, vou falar um negócio triste, desculpa. Mas quando eles nascem, eles mal podem mamar. Na verdade, tem um anel que eles colocam na vaca quando ela dá cria, né? Que é para machucar os bezerrinhos quando eles vão beber, porque, na verdade, esse leite vem pra gente, sabe? Então, tipo, depois de 3 meses, eles são mortos para a indústria de vitela. E quando é fêmea, eles são mandados para a mesma vida da mãe, que é ser usar... Enfim, não vou citar as palavras aqui, na verdade é muito forte. Mas, então, tipo, os animais, eles têm um afeto muito grande. Quando a Tara, ela deu cria, eu até fiquei brava com ela, que ela ficava saindo, assim, e meu filho vai cuidar dos seus animais. Eu colocava ela não queria cuidar. Eu colocava ela lá, ela não queria dar. Ela é super fria, assim. Só que, na verdade, tipo, é o instinto delas, na verdade, né? Então, tipo, é muito triste essas questões, sabe? Tipo, o que acontece e tudo mais. Então, a indústria, ela é muito... Nossa, eu ia falar algo... a indústria, ela é muito podre, assim, no sentido de como ela faz essas coisas. E o professor falou, assim, nesse sentido de gaiolas e tudo mais. E também é muito triste, tipo, submeter um bichinho a ficar preso a vida toda quando, na verdade, eles foram feitos para voar. Tem uma música que ela é assim... Passarinhos, a gaiola não foi seu ninho. Olha eu cantando aqui. Mas depois eu mando para vocês e eu coloco no meu Facebook, no meu Instagram. E essa música é muito bonitinha e ela é muito real também, né? E até peixes também, sabe? Eu fico pensando, tipo, eles têm um mar imenso para viver. Por que a gente tem... porque a gente tem que criar eles pra gente, sabe? Então, a gente tem que pensar mais se a gente está sendo egoísta com os bichinhos ou não. Até eu mesma me pego sendo egoísta com os meus bichinhos às vezes. E isso tá na gente, sabe? Tá na gente, não no sentido, mas tá na nossa cultura, sabe? Então, é isso. Eu queria fazer um comentário rapidamente, que junto com essa questão desses queridos animais que nós temos, vem toda uma indústria de ração, de pet shopping, de médicos veterinários, que dão condições para que esses animais tenham uma vida com qualidade. E é importantíssimo para a geração de empregos e fazer com que as pessoas possam dar uma qualidade maior para esses animais. Gente, esses números que a gente colocou ali, de um cão que pode viver até os 18 anos, um gato até os
14, 15 anos, é baseado nesses cuidados, né? Porque os animais de rua que vivem na rua, né, que vivem de forma sem ter mínimos cuidados, eles têm um ciclo de vida muito mais curto, né? Então é dessa forma assim que eu vejo que há todo um processo, né, que veio junto com isso e que é importantíssimo para a economia, né, do nosso país. Sim. E é algo que gira em torno da nossa economia, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente mais ganha é com a agropecuária e tudo mais, sabe? Então, tipo, não é uma coisa que, só eu parar e eu vai acabar com os maus tratos animais e com o sofrimento animal. Eu reconheço isso, sabe? Mas eu não conseguiria viver bem, assim, sabendo que eu tô me alimentando de algo morto ali, sabe? Então, tipo, eu tenho prioridades no sentido de, olha, eu preciso acabar com um sistema que visa isso para depois acabar com os maus tratos animais. Então, é uma coisa muito discutível, assim, é um assunto muito extenso e que eu posso abordar em outros momentos. Que silêncio, desculpa. E aí, terminamos? Acho que é a deixa do Zé fazer os comentários lá da. Eu queria trazer os comentários exatamente. Estava aqui aguardando. Eu queria trazer os comentários e posteriormente trazer o pessoal que passou pela live. Podemos? Podemos. Então, bora lá. A Cassiele França apontou: o avanço da tecnologia é inevitável, porém a adaptação deles no nosso meio também é notória. Por mais que eles tenham um nível de dificuldade a mais que os jovens da geração do pós-modernismo. Pensei que ela estava falando acerca do uso das tecnologias pelos idosos. Muito bem. Tá? Então, vai comentar agora ou vai passar tudo? Rapidamente. Vou passar. Então, eu queria falar só uma coisa sobre o comentário dela, excelente comentário, mas é uma discussão muito grande que seria pós-modernismo, né? Cara, aí daria mais 3 horas de live aí. Nem entra, porque senão... Mas é interessante, gostei. E o comentário anterior dela, que você já tinha passado sobre a faculdade pública mesmo, que tinha que ser valorizada. Muito bem, Cassiele. Ela fez alguns outros. Muito bem. Muito bem. Cassiele acompanhando aí nossas lives e aprendendo um pouco. Isso é muito legal, ver os alunos participando. Antigamente as coisas eram mais difíceis, mas a esperança de nosso futuro está na educação. Diante disso, vimos várias instituições e incentivação para que isso possa se aproximar cada vez mais aos pobres. Ela também faz uma outra menção aqui. Hoje temos a ideia de que precisa ter dinheiro para estudar. Aí ela emendou com aquela outra ponderação sobre faculdades públicas e privadas, de que ela não é contra as privadas, mas ela entende que a gente tem que ocupar as públicas. Penso da mesma forma, Cieli. A questão também, queria só reforçar que não é uma ideia que vem do nada, né? Todo sistema que valoriza a questão de você ter que ou vai valorizar o pagamento na faculdade, ou também desvaloriza um tempo que uma pessoa tem que estudar, porque é um tempo que vai demorar. Ciências humanas, então, a pesquisa que demora, não só ciências humanas, né? Que pesquisa, que demora, precisa de um tempo de amadurecimento para você refletir. Não é uma coisa que acontece, né, com os talados dos dedos, né? Muito bem comentado pela KCL. Parabéns. A Patrícia Polo. A fala da Milena mostra uma juventude sem perspectiva de futuro, mostrando a importância que o professor em sua aula, tentando fazer o aluno a pensar crítico e a abrir mais o leque de opção aos alunos. Sim, é uma luta constante, né? Acho que os professores, eles podem falar disso. Bem. A família Galvão, né? Vou começar aqui pela Sara. Lembrando meus colegas, a Sara trabalha conosco, daí meus colegas, que o nosso acesso à energia elétrica é muito limitado. Como fazer chegar a tecnologia sem esse evento
talvez nesse evento da atualidade, e assim vai. Aí ela menciona também outros tipos de Sim, acesso. tudo começa por aí, né? Isso. Outros tipos de acesso, como acesso a mídias mais baratas, ou tecnologias mais baratas, como a televisão. Aí ela menciona também um pouco mais à frente das pessoas que estão isoladas. Eu imagino que os meus colegas queiram fazer algum tipo de comentário, Sara. Eu gostaria de reforçar o seguinte: talvez a maior tecnologia que nós pudéssemos ter acesso agora é a educação, através da escola pública. Então eu vou pegar os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. O estado de São Paulo tem problema de densidade no que diz respeito ao alcance das pessoas. Então tem tecnologia, mas a tecnologia não alcança todas as pessoas. Eu não estou nem falando da perspectiva econômica, estou falando do aspecto técnico. A mesma coisa Minas Gerais. Minas Gerais, nessa questão da pandemia, fechou o estado de Minas Gerais, a Secretaria da Educação de Minas Gerais fechou parceria com empresas de telecomunicação e com canais de televisão, e mesmo assim menos da metade da população mineira tem acesso ao sinal de televisão que poderia transmitir alguma coisa associada a esse momento de educação, associada a esse momento de pandemia. Então eu compreendo quando você fala das pessoas que vivem isoladas, e mais especialmente das pessoas que estão distantes das tecnologias. E aí assim, a gente pode ir para os grotões do Brasil, como a gente pode pegar os dois maiores colégios eleitorais, que é São Paulo e Minas Gerais, e perceber que a realidade ela não muda muito. Você tem o aspecto perverso do isolamento das pessoas por não terem acesso por conta de questão financeira, assim como você tem um problema de cobertura, que é o problema técnico, que no final das contas, para não ser mureteiro, para não ficar em cima do muro, é um problema econômico, porque quem mantém controle sobre essa tecnologia faz o investimento de acordo com o que entende que é retorno. Então, aonde não enxerga retorno, acaba não investindo. A Gabriela Batista: meu cachorro tem em torno de 10 anos e está com uma série de dificuldades. Poxa. Olha, Milena, Poxa. você acabou afetando outras pessoas aí. Olha, só uma dica, não parem, pesquisem antes, tá, gente? Porque vai viver de arroz e feijão, não. A gente vive de muita coisa gostosa. Depois que eu virei vegana, eu engordei muito. Não que eu tenha engordado assim, engordado, mas eu fiquei mais saudável, tá bom? Com as informações do Demetrius, eu descobri que se eu fosse um cão ou um gato, eu teria 6 anos, né? Comentei isso ontem, então... Eu teria 4 anos. Eu teria quantos? Teria Alguém pode. Eu nem prestei. Eu nem coisei. Nem prestou atenção, Demetrius. Nem prestou atenção, tá vendo? Não, desculpa. Não, eu falei. Eu prestei Gabriela, atenção. ela presta atenção. Na aula de biologia, de ciências, não. Olha, não, eu ia falar não prestei atenção, mas eu ia falar errado, porque eu prestei atenção. Olha, eu contribuí muito, tá? E eu ouvi as coisas que você falou. Mas eu não vi quantos que eu seria, eu não fiz essa diferença. Eu vou olhar aqui e falo para você nos bastidores. Vou trazer Tá o pessoal bom. do Bom Dia, pode ser? Beleza. Sim. Passaram pela transmissão a Maria Monteiro, a Oi. Débora Castro, se eu não me engano é mãe da Beatriz, do 8º ano D. A Sara Amaral, que a gente já repercutiu o que ela falou aqui. Elisandra Monteiro. A Gabriele Batista, que a gente também repercutiu. A Stephanie Silva. A Sara mandou aquele alô, né, baseado na família Galvão. Mariane, Juliane, José Galvão e José Galvão. Depois a gente deposita o dinheiro para eles, que a gente costuma depositar toda parte semana. da nossa audiência semanal. A família Feliciano, né, a dona Jane Feliciano. Vai, Gabi. Minha madrinha linda, hoje conseguiu participar, que bom, que ótimo. Obrigada. Bom dia. Ju Galvão. Tô falando que nossas lives é baseada em parente da Gabi e a família Galvão. Exatamente. Rosilene.
A Marinete, Ah, não professora vamos ser injusta, Marinete. tem gente que participa toda semana. Olha só que A Gabriele legal. também, né? A Gabriele participou semana passada, essa semana. É. Isso é muito bom. Bom dia, Rafael Marinete. Silva. Ops, Acho que ele veio errado. entrou errado. É. O pai da Gabi, né? Meu É que pai. eu que Sim. trouxe errado. Ele, opa, né? Tô entendendo que é um bom dia, mas tudo bem. Ah, bom dia. Opa, Opa! bom dia a Opa. todos os Meu pai. palestrantes. Bom dia. Bom dia. Oi, seu Generosa lindo. senhora, dona Jane. Falo por mim apenas, é Gente claro. calorosa, gente. A minha família nasceu no carnaval, sabe? Uma Agora família assim. só não entendi porque ela não deu oi pro Demetrius. Deixa Brincadeira, hein, ele. Demetrius? Brincadeira. A Sara já respondeu Ah, é. prontamente, ó. A Sara vai ganhar o número da conta pra gente. Bom, considerações finais, senhoras e senhores e senhoritas. Pode ser. Quem começa? Tá cada vez mais difícil esse negócio aqui. A gente tenta acertar e ainda Olha, eu quero desejar um bom dia de sol maravilhoso. Olha, hoje eu tô no sol, hoje eu tenho sol, eu tô tão feliz. Aproveitei a quarta-feira. Um bom dia para vocês, meus amigos, alunos. Divulguem essa live aí para os seus colegas, quem participou, para a gente aumentar esse quórum e aumentar a discussão. Esse é o nosso objetivo, né? Então, bom resto de semana aí e até semana que vem. Bom, posso falar Posso? então também? E Vai lá, sempre André. eu e Demetrius. Pode ir agora você, Sempre Demetrius. não. Agora é eu. Vai lá. Vai Não, lá. quero agradecer a todos e dizer que é muito bom, né, tê-los como companhia, né, nas quartas-feiras de manhã aqui, onde a gente bate esse papo, fala sobre diversos temas e eu vejo que esse nosso trabalho está afetando muitas pessoas de forma positiva, né? Então tem um público que para, né, as coisas que estão fazendo para nos assistir, para interagir com todos nós. A gente sabe que tem um pessoal que vê, né, de outra forma depois, e isso é algo muito significativo. Assim, eu não tinha noção que nesse período assim de isolamento, nesse período onde todos nós estamos em nossas casas, a gente poderia fazer algo que está sendo tão significativo, né? Então isso me faz muito, muito feliz mesmo, e a companhia de todos também me faz muito feliz. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Um beijo para todos. Gente, rapidinho. Gabi, você tem uma recomendação para fazer de um filme ou de algum documentário, não sei. Não sei, acho que hoje a gente está com o tempo apertado. Eu indico na próxima semana. Beleza. Tá bom. Quer falar, Milena? Tá, eu só queria agradecer a todos que participaram e chamar vocês para também fazerem parte desse time também, né? Quem quiser é só conversar com a gente. E também, para quem teve interesse no que eu falei de veganismo e não consumir nada de origem animal, eu também tenho uma conta no Instagram chamada Mãe Virei Vegana, que ajuda pessoas que querem ser vegetarianas ou veganas a desmistificar essa ideia de que vegano só come alface, né? Eu como várias besteiras. Meu Deus do céu, eu preciso emagrecer. Mentira, não preciso mais. Mas eu preciso parar de comer besteira. E lá tem várias receitas e tudo mais, tem receita de bolo, tem comida, e que eu vou postando, eu comecei agora, então tem pouca coisa, mas quem tem interesse eu vou falar sobre diversos temas lá e vou apresentar comidas também, e comida acessível, né? Não adianta falar, sei lá, uma comida super difícil que acham que veganismo é elitizado. Mas enfim, só queria agradecer a presença de vocês e é isso. Também queria agradecer toda a comunidade Imagine. Obrigado por participar.
E eu vou indicar uma música de Assis Valente, chamado Recenseamento. Foi gravada pela Carmen Miranda na época, também regravada pela Demilde Fonseca. Eu ia falar de um filme, mas acho que vou falar assim, que nem a Gabi. A Gabi, a semana que vem eu falo de um filme que vai demorar mais, né? Mas a música dá para ver no YouTube. Então é Recenseamento, de 1940. O compositor é Assis Valente, sambista da época. É interessante que ele vai comentar sobre o recenseamento que aconteceu realmente em 1940. Então, como ela falou do IBGE, a Gabi, então, para ouvir essa música. Eu só não coloco no Face porque eu estou sem Face ainda. Eu vou tentar resgatar minha conta. Abraço. Eu queria pegar também aí um gancho na fala no comentário que a Sara Amaral fez, que a professora Sara Amaral fez, que ela apontou o seguinte, que ela tem montado atividade para os alunos baseado nas lives. A gente, inclusive, se compararmos da primeira vez que a gente começou, há um pouco mais de 10 semanas atrás, até o momento de hoje, a gente procurou ao longo desse tempo ampliar um pouco mais as perspectivas e ter uma galera um pouco mais plural justamente por conta disso daí, porque a live e a life, ou seja, estar aqui ao vivo, mas pensar na vida, ela é uma questão também de pluralidade, de enxergar várias formas de fazer, várias formas de pensar, vários tipos de realidade. Então é assim, tem sido desafiador cada manhã para a gente abordar assuntos que às vezes a gente não domina com profundidade ou que tem que se debruçar com algum tempo para poder entender melhor, para poder apresentar aqui. Mas ao mesmo tempo que tem sido difícil e trabalhoso, também tem sido prazeroso, por ter a oportunidade de conversar entre nós e com o pessoal que está aí do outro lado das mais diferenciadas telas, tá? Eu queria dizer nesse momento é isso. Até mais, pessoal. Bom, gente, Tchau, bom dia, gente. então. Semana que O vem tem Demetrios não mais. se despediu. Se despediu assim? Sim. Sim? Eu marquei. Ai, gente, Agora, desculpa. agora eu tô marcando aqui, Vão achar que eu não presto atenção no Demetrios. Tchau, tchau, Gente, até não. mais. Quem é o Tchau, gente. Demetrio? Tchau, gente. Tchau.